Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano Rabelo e a gente vai começar mais uma videoaula sensacional de matemática com foco no Enem, tá? Foca no Enem que vai dar tudo certo, vem comigo. São aulas que é para você ficar tranquilão em relação à matemática e não perder os seus cabelos pensando em como resolver questões pro Enem. Tá, tudo bem, não vou te dizer que não aconteceu comigo, mas o importante é que não vai acontecer com você. Vem comigo que eu vou ser seu guia nessa jornada para descomplicar a matemática pro Enem. Tema da aula de hoje, porcentagem, tá? A gente vai falar mais uma vez sobre porcentagem, já tem aula sobre isso aqui no canal, a gente vai continuar falando sobre porcentagem. Você vai deixar seu comentário aí, se você gostou mais da aula anterior, mais dessa, gostou das duas, uma completou a outra, deixa o seu comentário aí, que seu comentário é muito importante para mim, tá? Vai servir para que eu melhore ainda mais as aulas para você, ok? Então a gente já vai começar a falar aí então de porcentagem, tá? Bom, porcentagem e aumento. Se você já se pegou pensando assim, poxa, se o meu salário aumentar 10%, quanto é que eu vou ganhar mais? Né? Se nesse produto eu tiver um desconto de 40%, quanto é que eu vou pagar menos? Tá? Se você já pensou em tudo isso, então essa aula é para você, tá bom? E a gente vai deixar tudo muito claro agora nessa aula como é que funciona essa história de porcentagem, aumento, desconto e etc. Ok? Então já vamos começar a falar então aí de porcentagem pensando na ideia de aumento. Primeira coisa, tá, pessoal? Primeira coisa, porcentagem vem de por cento, tá? Quer dizer assim, por cento. Então a gente vai pegar uma coisa, sei lá, qualquer valor aí, dividir em 100 partes e vamos tomar ali 20, 10, 25, não sei quanto vai ser pedido, tá bom? A gente vai pensar dessa forma, tá legal? É, então vamos pensar assim, por exemplo, o que seria 25%? 25% é o mesmo que 25 em 100, tá? Que é a mesma coisa também que 0,25, ok? Na aula lá sobre frações, eu mostro um pouco sobre isso, eu falo sobre isso aí na aula que a gente teve de frações, que também está aqui no canal, ok? Depois dá uma olhada nessa aulinha lá. Então, se você já entendeu aqui a ideia básica de porcentagem, então a gente pode continuar a falar aqui sobre aumento e etc. Como é que a gente calcula porcentagem? Tem duas formas aí bem tranquilas. A primeira, pessoal, é usando regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Fabiano, eu sempre sofri com porcentagem. Tá, vamos lá. Como é que tá teu domínio de regra de 3? Ah, eu não sei nada de regra de 3. Então também você vai sofrer com porcentagem. Então tá explicado o que você sofre com porcentagem, tá? Você sofre com porcentagem porque você tem muita dificuldade com regra de 3. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Tem aula de regra de 3 aqui, duas já, tá? Dá uma olhada nas aulas de regra de 3 aqui, que eu descomplico regra de 3 e você vai ficar tranquilão para fazer, para calcular qualquer porcentagem que você quiser, ok? Ou então você pode fazer multiplicando pelo valor da fração decimal, tá? Utilizando a fração decimal. Deixa eu contar um segredo para você aqui que você não vai acreditar. Eu sou muito ruim de conta. Muito, 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 muito. Fabiano, mas você é mestre em matemática, cara. Sério mesmo? Sou. Eu sou ruim pra caramba de fazer conta, tá? Eu sou lento para fazer contas. Eu gosto de pensar. O que me faz amar a matemática é pensar em matemática, tá? Mas fazer conta, nossa, eu sou péssimo nisso, nem gosto, para falar a verdade, tá? Se você perguntar aqui, nem gosto de fazer conta. Então eu sempre vou procurar os meus atalhos. É isso que eu tô te entregando aqui nessas aulas, tá? Eu vou te entregar os meus atalhos, as manhas que eu uso aí, que dão certo comigo. Eu espero que dê certo com você também. Ok? Então vamos lá. O que mais que a gente pode falar aqui? Ah, sei lá. Vamos pensar aqui então em 20% de 150. E aí, o que eu deixo como sugestão para você? Fica você mesmo inventando aí, sei lá. Você quer estudar? Ah, pega lá. Vou calcular agora, sei lá, 30% de 98. Sei lá, cria seu próprio exercício que você vai ver que é bem bacana isso, tá? Então tem dois jeitos, tá? Você pode usar assim, ó, 20%. Se 20, ó, então,
assim, já dá para fazer mais ou menos assim, ó, 20. Eu gosto de pensar dessa forma aqui, ó. 20% vezes 150. E aí eu faço minhas simplificações. Então, por exemplo, 20 com 100 vira 2 sobre 10. 150 sobre 10 vira 15 sobre 1, tá? E aí sobrou 2 vezes 15, que dá 30. Tá? Então, 20% de 150 nada mais é do que 30, tá bom? Tem gente que gosta de fazer assim, de pegar 150 e multiplicar por 0,2, tá? Então, 150 vezes 20%, a pessoa já vai lá e pensa assim, como 0,2, que também vai dar 30 no final, tá? Eu não gosto dessa segunda forma, mas o país é livre, tá? Você pode ficar tranquilão, o país tá livre. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Agora sim. Já consigo voltar aqui para minha tela, tá? De vez em quando eu me atrapalho aqui com tanto equipamento, mas eu consigo voltar sempre, tá bom? Vamos falar então de aumentos, ok? Como é que a gente vai pensar em aumentos ou descontos, né? Vamos lá. Falando de aumento. Agora que você já sabe o que é porcentagem, vamos aplicar isso em aumentos e descontos. Fórmula para aumentar. O que é o valor final que a gente está procurando? O valor final nada mais é do que o valor dado mais 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 o valor vezes o percentual de aumento. Eu te explico isso, meu jovem. Vamos lá, você tem um produto de R$ 200, um exemplo aqui. Um exemplozinho aí. E um exemplo bem bobo, tá? Você tem um produto lá de R$ 200 com 10% de aumento. 10% de aumento. Tá? Então o que a gente vai ter lá? O que é o valor final lá do meu produto? Só para lembrar. Meu valor final vai ser o valor do produto, que é 200, mais o valor vezes o percentual de aumento, mais 200 vezes 10%, tá? Como é que você vai trabalhar com esse 10%? Você vai usar, no lugar desse cara, 10 sobre 100, ou você vai usar 0,1, isso é problema seu, tá? Qualquer um desses dois aqui você pode usar, como eu mostrei anteriormente, tá? Então fica bem livre para você aí. Mas essa é a ideia, tá? Você quer aumentar, então você vai pegar o valor que você já tem, mais o percentual de aumento. Soma tudo isso, ok? Tudo bem? Essa é a ideia então. Quando a gente vai pensar em desconto simples, tá? É interessante, deixa eu voltar aqui só para te mostrar a coisa. Tá? É claro que aumentar vai ser do jeito que eu falei aqui agora, tá bom? Mas o desconto, a gente tem maneiras de pensar nesse desconto. Vamos lá então. O desconto vai ser o valor final, vai ser o valor do valor inicial lá, o valor mesmo, mais. Falei mais, mas tá errado, né? Não tem, se eu tô falando de desconto, não tem nada de mais aí, tá? Não é mais, não é menos, professor. Ok? Opa, opa. Agora sim. Menos o valor vezes o percentual de desconto. Então, se no aumento a gente soma, no desconto, evidentemente, nós vamos subtrair, tá? Então, por exemplo, um produto de R$ 150 com 20% de desconto. Como é que vai funcionar isso então? Meu valor final vai ser 150 menos 150 vezes, pode colocar assim se quiser, vezes 20%. E aí esse 20%, repito, tá? Se no lugar desse cara você quer colocar 0,2 ou 20 sobre 100, a decisão é toda sua, tá bom? Eu sempre vou ficar com a forma fracionária, tá bom? Porque para mim aqui eu acho mais interessante, mas fique à vontade para usar
da forma que você achar melhor, ok? Então vamos lá. Aumento sucessivo e desconto sucessivo. Ih, rapaz, eu tenho dica boa demais pro final dessa aula, quando o assunto é aumento e desconto sucessivo, tá? Aumento sucessivo, descontos sucessivos, tá bom? Quando a gente vai falar de aumentos sucessivos, quer ver? Vamos lá, vamos pensar numa situação assim. Vamos falar de coisa boa? Salário. Eita, coisa boa. O seu salário teve um aumento de 10% e posteriormente teve um novo aumento de 20%. Quanto é que seu salário aumentou? Pessoal, vou colocar um exemplo bobo, simplesinho aqui, pensando no valor mais fácil possível, que é R$ 100. Vamos pensar em dinheiro, tá? Pensando em dinheiro, todo mundo gosta, né? Vamos pensar em R$ 100. Seu salário, então, vai lá. Ele é 100. Ele aumentou 10%. Depois ele aumentou 20%. Pessoal, quando eu falo, Juvenil, presta atenção aqui, ó. Quando eu falo que ele aumentou 10 e depois ele aumentou 20, não quer dizer que ele aumentou 30, tá bom? Por Cristo nosso Senhor. Não pode pensar isso. Esse é o erro mais comum, mais bobo que tem em provas aí, tá? E os examinadores do Enem não cansam de apostar nesse erro, porque a galera cai. O cara nem precisa ser muito criativo numa questão, não. Ele coloca um aumento sucessivo lá, dois aumentos sucessivos, e coloca lá nas opções, é, como se você somasse os percentuais. Não tem que somar percentual. E eu te explico por quê. Eu vou te mostrar com esse exemplo aqui, tá? Seu salário era 100. 10% de 100 tá muito claro que é. Vamos colocar aqui que isso aqui é reais. 10% de 100, evidentemente, são R$ 10. Então, seu salário agora é de R$ 110. Você tem R$ 110 para receber, tá? 20% agora que vai ser aplicado não é aplicado em R$ 100. 20% é aplicado em cima de R$ 110, tá? Então, enquanto 10% aqui seria 11, 20% evidentemente são 22. Então, mais R$ 22, tá? Que vai resultar aí em R$ 132. Tá? Então, não aumentou 30%. Se tivesse aumentado 30%, ia parar em 130, tá? Mas deu 132. Por quê, Fabiano? Mas, poxa, mas se aumentou 10, depois aumentou 20, então aumentou 30. Não, não aumentou. Cuidado com isso, tá, pessoal? Acabei de te mostrar aqui que não é a mesma coisa. Você vai aplicar 10% em cima do valor. Em cima do novo valor, entendeu? Por que que muda? Porque agora você vai aplicar 20% em cima do novo valor. Isso tem que ficar bem tranquilo dentro da sua cabeça. Desconto, Fabiano. E como é que é desconto sucessivo? Mesma coisa, tá? Desconto sucessivo. Você tem lá R$ 100. Aí você tem que pagar uma taxa de 30%. De 30%. Ah, mas depois disso, você tem que pagar uma taxa, sei lá, de 10%. Outra taxa agora de 10%. Você vai perder 40%? Aí, se for nessa lógica louca aí, 30 e 10 dá 40%. Então você vai morrer em R$ 60, não é isso? Tá? Não é bem assim. Vamos lá então. Se de 100 você tirou 30%, você acabou de cair para R$ 70, tá? Né, 30% de 100 é 30, então 100 menos 30 é 70. E depois você tira 10% de 70. 10% de 70 é R$ 7. E 70 menos 7 dá 63. Então, é nisso que eu quero que você pense quando você for pensar em aumento sucessivo, desconto sucessivo. Fabiano, então tem que calcular. O segredo, então, é calcular um por um? É exatamente isso. Calcula o primeiro, deu tanto. Agora, em cima desse resultado, você calcula o segundo, tá bom? Não tem fórmula para calcular aumentos sucessivos, né? Ainda mais de valores diferentes. Não tem fórmula para calcular. Você vai ter que calcular um por um. Tudo bem? Não é nem então melhor assim, tá ok? Então bora lá. Vamos falar agora do seguinte. Como é que a gente pode pensar aqui é,
se a gente utilizar, como é que a gente pode pensar aqui? Eu vou dizer o seguinte, a gente pode, ah, então lembra, você não vai só somar porcentagens, tá? A gente vai fazer umas questões aqui agora, e aí já tem uma revisãozinha aqui para te mostrar. Mas antes dessa revisão, mudei de ideia. Vamos fazer uma coisa aqui interessante. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Tive uma ideia legal aqui, ó. Quer ver? Vamos lá então. Quando a gente está falando de aumento, tem muita gente que resolve fazer assim, ó. Quer ver? Você tem lá um valor X e você quer aumentar primeiro, sei lá, 10%, pode ser? 10%. X mais 10% de X. Tá? 10%, vamos só lembrar, é 10 sobre 100. Tá? Que 10%, 10 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,1. 0,1. Se aqui a gente tem 1x mais 0,1x, o total então vai ser 1,10, tá? 0,10, vamos colocar assim, 1,10 vezes x. Então, aumentar 10%, é isso que eu quero te mostrar aqui. Muita gente faz assim, aumentar 10%. É fazer o quê? É multiplicar por 1,1. Olha, se você tem toda essa tranquilidade para multiplicar com decimais, ótimo, vai em frente, pode fazer assim, tá? Aumentar 10% é multiplicar por 1,1. Aumentar, segue o raciocínio então aí. O que seria aumentar 50%? Aumentar 50% seria multiplicar por 1,50. O que seria aumentar 8%? 8%, vamos lá, o que é 8%? 0,08. Então seria multiplicar por 1,08. Tá? Aumentar 8% é multiplicar por 1,08. Esse é o aumento. Vamos pensar no desconto. Como é que fica a questão do desconto? Vamos pensar aqui rapidinho comigo? Se eu falo assim, ó, eu quero um desconto de 20% em cima do valor que foi dado aí, tá? Pessoal, descontar 20% significa pensar em 80% do preço final. Eu te mostro isso com calma. Vamos lá. Se você tem lá um produto e você tem 100% do valor desse produto. Se eu tiro 20, evidentemente vão sobrar 80. Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular 80% do valor desse produto. Simples assim, tá? Então, descontar 80% significa pegar esse valor e multiplicar por 0,80 ou 0,8, tá? Então, você sempre vai pensar na subtração, tá? Descontar 5% é multiplicar por 0,95, tá? Quando você tira 5%, sobra 95% do valor do produto, tá? Descontar, sei lá, 8%, igual fez lá na outra, descontar 8 é multiplicar por 0,92, tá? Descontar 75% significa multiplicar o valor que você tem por 0,25. Ou seja, que é o que falta para dar 100, tá? Então a gente está falando de descontos pensando dessa forma. Para que eu tenha sido claro, deixa no comentário aí o que você achou. A gente já vai então para a nossa dica ninja de hoje e para a nossa revisãozinha. Primeiro vamos falar de revisão. Porcentagem quer dizer o quê? Por 100. Multiplicação direta é mais rápido. É mais rápido, mas se você não se sente confortável, pense na fração. Aumento e desconto usam fator de multiplicação. Ficou duas vezes aqui, mas tudo bem. Usam fatores de multiplicação. Aumentos sucessivos não se somam, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que você tem que aprender dessa aula de hoje, mesmo que você não tenha aprendido muita coisa hoje comigo, mas uma coisa você tem que aprender: desconto de 10 e em seguida desconto de 20 não quer dizer desconto de 30. Isso tem que ficar claro. Aumento de 10, depois aumento de 20, não quer dizer aumento de 30. Não soma isso, pelo amor de Deus, tá bom?
Cuidado com as armadilhas nas questões do Enem, que são essas armadilhas que eu mencionei. Dica final: sempre destaque se o valor final é antes ou depois do aumento, tá? Se é antes ou depois do aumento. Isso muda tudo, tá bom? Isso vai mudar tudo. Cuidado, destaca se o valor final lá que é pedido na questão é antes ou depois do aumento, ou antes ou depois do desconto, tá bom? Isso muda tudo. Muitas vezes o examinador coloca essa bobagem lá, tá? Ele pergunta o valor final, mas, porra, que valor final é esse? É antes ou depois do aumento? É antes ou depois do desconto? Fica atento a isso para não ser pego de surpresa. Eu sou Fabiano Rabelo e essa foi mais uma aula de matemática hoje sobre porcentagem. Deixa seu comentário aí e vamos que vamos nessa jornada que a gente vai descomplicar tudo que for possível aqui. Valeu!